Nesta narrativa, abordaremos uma problemática extremamente significativa e, francamente, bastante delicada. Trata-se de uma sensação que, ao se manifestar discretamente, pode obscurecer consideravelmente a existência diária, gerando profundas dúvidas sobre as próprias capacidades e potencialidades de uma pessoa. Muitas vezes, as pessoas se deparam com uma condição incomum. Ao caminhar na rua ou em ambientes fechados, surge a sensação de que os membros se movem por conta própria, e o corpo perde o controle habitual. Há uma percepção estranha do espaço, como se a pessoa estivesse se movendo sobre a superfície instável de um colchão macio ou no convés balançante de um navio. A marcha torna-se insegura, instável, forçando a olhar instintivamente para baixo em busca de apoio, temendo uma queda desajeitada. Frequentemente, a primeira reação a essas sensações é pensar em mudanças naturais da idade, enfraquecimento das pernas e a necessidade de reduzir a atividade física. As pessoas tendem a explicar essa condição como cansaço, condições climáticas desfavoráveis ou flutuações na pressão arterial. Na tentativa de aliviar os sintomas, muitas vezes recorrem a vários medicamentos destinados a melhorar a condição dos vasos sanguíneos ou articulações, mas, como a prática mostra, uma melhora significativa geralmente não ocorre. No entanto, é fundamental compreender que, na grande maioria desses casos, essa condição não tem relação direta com mudanças relacionadas à idade ou fraqueza real dos membros inferiores. O tratamento medicamentoso, nessa situação, provavelmente será pouco eficaz. Vale a pena refletir, e se a verdadeira causa dessa instabilidade estiver em uma área raramente considerada nesse contexto, estamos falando da coluna cervical. É o pescoço, juntamente com nosso principal regulador de equilíbrio, que chamaremos de mítia, o responsável por esses sintomas. A seguir, será detalhada a interconexão entre esses elementos e explicado por que, mesmo com pernas absolutamente saudáveis, uma pessoa pode sentir uma instabilidade acentuada ao caminhar. O mais importante é que serão apresentados métodos simples e seguros, capazes de ajudar a restaurar uma marcha confiante sem a necessidade de pílulas, injeções ou diagnósticos assustadores. A sensação de instabilidade e o medo de cair, portanto, não estão diretamente ligados à condição das pernas. Devemos começar com o equívoco mais comum. Muitas pessoas interpretam erroneamente a instabilidade ao se mover como uma manifestação de fraqueza muscular. Não é raro ouvir queixas características descrevendo a condição em que as pernas parecem de algodão, instáveis, e o chão sob os pés balança, enquanto a pessoa quase não sente apoio e experimenta medo de cair. Ao procurar especialistas médicos, o paciente geralmente é submetido a um extenso conjunto de procedimentos diagnósticos: ultrassonografia dos vasos dos membros inferiores, ressonância magnética das articulações do joelho, radiografia dos pés. No entanto, os resultados desses exames frequentemente levam o médico a constatar: a condição das pernas está dentro da normalidade. Há uma artrose menor, característica da idade, mas ela não é capaz de causar tamanha instabilidade. É nesse momento que se inicia a fase mais difícil para o paciente. A pessoa se vê sozinha com seu problema não resolvido. Apesar dos indicadores objetivamente normais, o medo ao caminhar persiste, gerando pensamentos ansiosos sobre um possível distúrbio mental ou a presença de alguma doença incurável, uma situação bem conhecida por muitos. Onde reside, então, a verdadeira solução? Imaginemos um nível de bolha, usado para alinhar objetos com precisão, como ao pendurar quadros. No contexto do corpo humano, as pernas funcionam como a base para esse nível. O próprio nível, que indica a horizontalidade, é o nosso cérebro. Se esse instrumento de medição estiver com defeito e a bolha transmitir dados incorretos, mesmo com uma parede sólida, não será possível pendurar o quadro reto. No corpo humano, observa-se uma situação análoga. Os membros inferiores podem ter força suficiente e as articulações serem absolutamente saudáveis, mas se o mecanismo interno de equilíbrio no cérebro recebe sinais distorcidos, o corpo começa a funcionar incorretamente. Isso ocorre porque o cérebro perde a capacidade de determinar o plano horizontal e a orientação espacial. O sinal nervoso, que informa sobre a posição do corpo no espaço, desempenha um papel crucial nesse processo. É a interrupção de sua transmissão que causa a sensação de insegurança, e não a fraqueza do aparelho muscular. Assim, a raiz do problema reside na disfunção do sistema de navegação interno do organismo. As pernas, por si só, estão totalmente prontas para um movimento confiante e linear. No entanto, o cérebro, ao receber informações distorcidas, transmite comandos errôneos a elas. Nesse sentido, exames diagnósticos intermináveis e o uso de medicamentos assemelhou-se a tentar consertar um carro trocando os pneus, enquanto a verdadeira falha está na direção.
Consequentemente, a fonte das dificuldades deve ser procurada não nas rodas em si, ou seja, nas pernas, mas sim no mecanismo de direção. E a seguir, será detalhadamente abordado onde exatamente ele está localizado. Agora, vamos abordar um aspecto crucial, a coluna cervical, que influencia significativamente o funcionamento do cérebro e a coordenação dos movimentos, e faremos isso sem termos médicos excessivamente complexos. Imagine o pescoço não apenas como um suporte para a cabeça, mas como uma artéria de transporte vital e um nó de comunicação central de todo o organismo. Dentro das vértebras cervicais, em canais ósseos especiais, passam duas artérias finas, mas extremamente importantes, chamadas vertebrais. Sua principal função é fornecer sangue, rico em oxigênio e nutrientes, às partes posteriores do cérebro. É lá que se encontra nosso principal coordenador, o giroscópio interno, que chamaremos de mítia. Mítia é um computador biológico incrível que processa, a cada segundo, um volume colossal de informações vindas dos órgãos da visão, do aparelho vestibular, localizado no ouvido interno, e de numerosos receptores nos músculos e articulações. Com base nesses dados, ele coordena instantaneamente os movimentos, mantém um equilíbrio estável e garante a fluidez e o automatismo da marcha, permitindo que a pessoa se mova sem pensar em cada passo individual. É esse mecanismo, nosso mítia, que realiza seu trabalho continuamente. Agora, imaginemos o que acontece quando surgem certas disfunções na coluna cervical. Isso pode ser consequência de longas horas de trabalho sentado, má postura, corcunda, sequelas de traumas antigos ou desenvolvimento de osteocondrose. Nessas condições, os músculos do pescoço permanecem constantemente tensos, espasmódicos e adquirem uma densidade pétrea. Frequentemente, também se observa uma leve instabilidade nas vértebras cervicais superiores. Essas estruturas musculares tensas ou vértebras deslocadas começam a exercer um efeito destrutivo. Elas comprimem as artérias vertebrais. Para entender melhor esse processo, imagine que alguém pisou em uma mangueira de jardim por onde a água flui. A pressão nela cai imediatamente. Da mesma forma, o lúmen das artérias diminui, e o volume de sangue que chega ao cérebro torna-se insuficiente. Surge uma condição que, na terminologia médica, é chamada de hipóxia, ou falta de oxigênio. O que acontece com o nosso mítia quando ele começa a ficar sem o combustível vital, o oxigênio? O cerebelo, que faz parte dele, começa a funcionar com interrupções, seu trabalho é prejudicado, e os sinais enviados aos membros inferiores tornam-se imprecisos e atrasados. É nesse momento que a pessoa sente como se estivesse flutuando. O corpo perde a compreensão clara de sua posição em relação à superfície terrestre. A marcha torna-se como se a pessoa estivesse se movendo não em asfalto firme, mas em um trampolim elástico e oscilante. É nisso que reside a verdadeira fonte do problema. Ela não está na condição das pernas, mas sim no fluxo sanguíneo prejudicado para o centro cerebral responsável pela manutenção do equilíbrio, o que é uma consequência de problemas na região cervical. A pessoa pode verificar essa hipótese por conta própria, fazendo um giro rápido da cabeça ou inclinando-a para trás para olhar para cima. Nesses casos, frequentemente observa-se escurecimento da visão, uma leve tontura ou aquela instabilidade característica. Isso é praticamente um indicador de 100% do problema. O organismo, assim, emite um sinal de alerta. Atenção! Nesta posição do pescoço, o suprimento sanguíneo para o cérebro piora. Entre os sintomas concomitantes que indicam esse problema, incluem-se outras manifestações. Frequentemente, os distúrbios de equilíbrio ao caminhar não surgem de repente, mas representam apenas a parte visível de um problema mais amplo. Se a causa principal reside na alteração da circulação sanguínea na região cervical, a sintomatologia manifesta-se por um complexo de sinais. Deve-se considerar se a pessoa apresenta outros indicadores da lista fornecida. Escurecimento da visão ou aparecimento de moscas volantes ao levantar-se rapidamente da cama ou de uma cadeira. Surgimento de tontura que não é constante, mas se manifesta precisamente ao girar a cabeça ou mudar a posição do corpo. Frequentemente, observa-se zumbido ou tinido nos ouvidos, o que muitas vezes indica problemas com os vasos que fornecem sangue ao ouvido interno e ao cérebro. Dor na região occipital, sentida como pesada e compressiva, é comum. A fadiga geral surge rapidamente. Há uma sensação de nevoeiro na cabeça e dificuldades de concentração, explicadas pela falta de oxigênio para o pleno funcionamento cerebral. Agora, propõe-se realizar um teste simples, mas muito informativo. No entanto, ele deve ser feito perto de uma parede ou uma cadeira estável, para ter onde se apoiar. A pessoa deve ficar em pé, com os pés juntos e os braços ao lado do corpo.
Nessa posição, deve-se permanecer por alguns segundos. Em seguida, deve-se fechar os olhos. O que acontece nesse momento? A pessoa começa a balançar? Sente-se um desvio para o lado? Surge a sensação de que está prestes a perder o equilíbrio? Com os olhos abertos, a pessoa ainda consegue manter o equilíbrio graças ao controle visual, mas assim que os olhos se fecham, toda a carga de manutenção do equilíbrio recai sobre o cerebelo e o aparelho vestibular. Se houver um balanço acentuado, a causa não está nas pernas, mas sim no fato de o cérebro estar enviando um sinal. Atenção, não entendo onde a Terra está. Não estou recebendo sinais claros. Isso indica uma interrupção na comunicação, ou seja, a presença de problemas na região cervical. Este teste simples serve como um importante indicador de possíveis disfunções. Além disso, qualquer exame, como uma ressonância magnética das pernas, não é capaz de revelar a verdadeira causa raiz desse problema. Uma vez estabelecida a verdadeira causa, é crucial entender quais ações devem ser tomadas para restaurar a conexão completa entre a coluna cervical, o cérebro e o resto do corpo. Não se deve apressar em procurar um quiroprático para um ajuste brusco do pescoço, pois tais manipulações agressivas podem causar danos. A tarefa não é estalar as vértebras rapidamente, mas sim restaurar os músculos a um estado funcional normal e melhorar a circulação sanguínea de forma suave, gradual e segura. O objetivo não é tomar um comprimido que dilate temporariamente os vasos, mas sim uma reinicialização completa de todo o sistema de coordenação. A seguir, serão apresentadas algumas direções principais de trabalho. Com a execução regular delas, a pessoa poderá sentir mudanças positivas significativas. O primeiro e mais importante passo é proporcionar ao pescoço o descanso necessário e a posição correta. O pescoço, sujeito a tensão constante, precisa de um relaxamento profundo, alcançado em uma postura adequada. Para isso, recomenda-se pegar uma toalha comum e enrolá-la em um rolo não muito apertado, com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Em seguida, deve-se deitar de costas em uma superfície firme, como o chão, e cuidadosamente colocar esse rolo sob a curvatura natural do pescoço. A cabeça deve apenas tocar levemente o chão, enquanto o suporte principal recair sobre o rolo. Recomenda-se permanecer nessa posição por 10 a 15 minutos, praticando uma respiração profunda e regular. Nessa postura, os músculos da região cervical atingem o relaxamento máximo, permitindo que as vértebras retornem à sua posição anatômica natural. Isso, por sua vez, contribui para uma redução significativa da pressão sobre as artérias vertebrais e melhora o fluxo de sangue oxigenado para o cérebro. A pessoa pode até sentir um calor agradável na região occipital, o que é um indicador desse processo benéfico. Essencialmente, isso se torna uma espécie de reinicialização para o corpo ao final de um dia estressante. A segunda etapa envolve uma mobilização delicada da região cervical, excluindo quaisquer movimentos bruscos e repentinos. Esses exercícios são realizados na posição sentada, com extrema lentidão, como em uma filmagem em câmera lenta. Em um ritmo calmo e suave, que lembra o movimento vagaroso de uma tartaruga, deve-se mover lentamente o queixo para frente e, em seguida, retorná-lo com a mesma calma à posição inicial. Depois, é necessário retrair o queixo para trás, buscando criar o efeito de um segundo queixo. Recomenda-se realizar cada um desses movimentos de 10 a 15 vezes. Essa prática contribui para melhorar a mobilidade nos espaços intervertebrais. Em seguida, deve-se fazer pequenas inclinações da cabeça para baixo, imitando um aceno afirmativo de sim, sim, sim. A amplitude dos movimentos deve ser de apenas alguns milímetros. Esses movimentos sutis e microscópicos massageiam suavemente, mas eficazmente, os músculos profundos localizados na base do crânio, aliviando a tensão crônica. Na terceira etapa, ocorre o retreinamento do nosso giroscópio interno, MITIA, por meio de um treinamento de equilíbrio direcionado. Depois de conseguir melhorar a circulação sanguínea na região cervical, torna-se necessário recalibrar e treinar novamente todo o sistema de manutenção do equilíbrio. Para realizar este exercício, deve-se ficar em pé ao lado de um apoio estável, como uma parede ou o encosto de uma cadeira. Em seguida, é preciso tentar ficar em uma perna só. Recomenda-se começar mantendo o equilíbrio por 10 segundos, aumentando gradualmente o tempo para 15 e depois para 30 segundos. Na fase inicial, deve-se segurar no apoio com a mão. À medida que a pessoa se sentir mais confiante, pode-se retirar a mão do apoio por alguns segundos e, em seguida, trocar de perna. Este exercício estimula ativamente o cerebelo, fazendo trabalhar intensamente na calibração e no ajuste preciso do equilíbrio de todo o corpo. O quarto passo incentiva a realização de caminhadas conscientes.
Durante as caminhadas, recomenda-se, por alguns minutos, desviar a atenção dos pensamentos e problemas cotidianos, concentrando-se totalmente nas próprias sensações corporais. Deve-se sentir atentamente como o pé entra em contato com a superfície do solo, primeiro o calcanhar, depois a transição suave para a ponta do pé. É importante prestar atenção à dureza do asfalto ou de outra superfície sob os pés. Ao mesmo tempo, o olhar deve ser direcionado não para os pés, mas para frente, na linha do horizonte. Essa prática ajuda o cérebro a reaprender a sentir seu corpo no espaço e a restaurar a confiança em sua capacidade de manter o equilíbrio. É como uma mensagem interna que a pessoa envia ao seu cérebro: está tudo bem, o apoio é seguro, estamos nos movendo com confiança. E, para concluir, a postura para dormir é extremamente importante. É altamente recomendável abandonar o uso de travesseiros altos e excessivamente volumosos. Quando a pessoa dorme em um travesseiro assim, a coluna cervical permanece flexionada durante toda a noite, o que leva à compressão das artérias vertebrais. Como resultado, pela manhã, a pessoa acorda com a sensação de um cérebro cansado, que não recebeu um suprimento sanguíneo adequado. O travesseiro ideal deve ser baixo, preferencialmente ortopédico, projetado para manter exclusivamente a curvatura natural do pescoço. A cabeça deve estar alinhada com a coluna. Às vezes, até uma simples troca de travesseiro pode trazer uma melhora perceptível no bem-estar. É importante lembrar, se o pescoço estiver em uma posição tensa e flexionada, o cérebro não recebe a energia necessária. Se, no entanto, o pescoço puder relaxar e se estender, os sinais nervosos dentro do corpo se tornarão mais nítidos e claros, e o movimento recuperará a confiança. A pessoa pode verificar isso por experiência própria e se convencer da eficácia dessas recomendações. O fator psicológico e os medos associados desempenham um papel colossal no agravamento desse problema, pois o cérebro frequentemente tende a intensificar as sensações negativas. Existe outro aspecto importante, raramente discutido abertamente: a psicologia. Quando uma pessoa se depara repetidamente com a sensação de insegurança ao caminhar, uma crença persistente se forma e se fixa em seu cérebro de que qualquer movimento está associado a perigo. Isso gera um medo intenso de cair, que, por sua vez, faz com que o corpo se contraia automaticamente. Os músculos do pescoço, ombros e costas se contraem cada vez mais, levando a uma compressão adicional dos vasos sanguíneos, piora do fluxo sanguíneo cerebral, consequentemente, aumento da instabilidade. Quanto mais acentuada a instabilidade, mais forte o medo se desenvolve, formando assim um círculo vicioso. Esse fenômeno é chamado de ansiedade vestibular. O cérebro, percebendo constantemente a situação como potencialmente perigosa, perde a capacidade de controlar adequadamente o corpo. Ele deixa de perceber corretamente a linha do horizonte, esperando constantemente uma caída. E o corpo, obedecendo a esse comando interno, começa a perder o equilíbrio. Consequentemente, uma parte significativa do processo de recuperação depende do estado psicológico da pessoa. Durante a realização dos exercícios e caminhadas, recomenda-se repetir para si mesmo afirmações como: estou seguro, meu corpo é forte, estou recuperando o controle gradualmente. É extremamente importante não ceder ao medo, mas sim, de forma calma e consciente, retomar o controle sobre o próprio corpo e mente. Um cérebro calmo e equilibrado é um cérebro capaz de funcionar de forma harmoniosa, reduzindo eficazmente o nível de ansiedade e ajudando o corpo a encontrar um apoio estável. Em suma, pode-se afirmar que a insegurança ao caminhar está intimamente interligada tanto ao estado psicológico da pessoa quanto à tensão física em seu corpo. Portanto, para uma eliminação eficaz desse problema, é necessária uma abordagem complexa. A sensação de que o chão está sumindo sob os pés durante o movimento não é de forma alguma uma sentença e muito menos uma manifestação inevitável da velhice. Frequentemente, a verdadeira causa não reside nas próprias pernas, mas serve como um sinal do corpo sobre o suporte insuficiente do cérebro por parte da coluna cervical, indicando a necessidade de dedicar-lhe mais cuidado e atenção. Compreendendo quão exaustiva e assustadora essa condição pode ser, agora a pessoa possui o conhecimento sobre onde exatamente procurar a raiz do problema. O mais importante é que ela tenha à sua disposição recomendações claras e práticas que ajudarão a mudar a situação passo a passo, dia após dia, restaurando gradualmente a confiança em suas próprias capacidades. Se alguém já enfrentou sensações semelhantes, é importante saber que não está sozinho. Este problema é bastante comum, embora raramente seja discutido abertamente. É importante lembrar que todos têm a oportunidade de mudar a situação para melhor. Será muito valioso se as pessoas compartilharem suas experiências nos comentários. Conte-nos, você já sentiu instabilidade ao caminhar?
Já se deparou com uma situação em que os profissionais de saúde não conseguiam determinar a causa? Talvez sua história ajude alguém a perceber que não está sozinho em seu problema e a encontrar o caminho para a recuperação. Cuide-se, preste a devida atenção ao seu pescoço e acredite na força ilimitada do seu corpo.